Lembrando que o canal Switch TV BR é parceiro da Centauro. Tá a fim de comprar uma camisa nova, um tênis novo, um boné, uma sunga? Uma sunguinha pra dar um tibum na piscina? Na Centauro você encontra tudo isso. E utilizando o cupom SWISH10, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então não perca mais tempo, vai na Centauro e usa o cupom SWISH10, valeu? Agora, bora aí pro vídeo e não se esqueça de deixar o like, hein? Que é muito importante. Foi por isso que LeBron James escolheu o Philadelphia 76ers. Vídeo aqui do nosso mano Camisa 30. Bora reagir. Vai. Espera aqui. Atrás dela. Beleza. Tudo indica que seu objetivo é Sem áudio é foda, né? No mudo é complicado. um só. LeBron James finalmente tomou sua decisão. E agora nós sabemos o verdadeiro motivo por trás dela. Tudo indica que seu objetivo é um só: conquistar mais um título da NBA. Dessa vez, com o Philadelphia 76ers. LeBron, inclusive, abriu mão de dinheiro para integrar o elenco mais forte possível. Ele poderia ter voltado para Cleveland e encerrado sua carreira com uma história perfeita, digna de documentário. Também poderia ter se juntado a Stephen Curry no Golden State Warriors e formar um dos times mais assistidos da história recente da Resenha pura, tá? Ir pro Golden State seria a resenha máxima. liga. Mas a escolha foi diferente. Depois de uma off-season extremamente agressiva, na qual os 76ers reforçaram o elenco com Jaylen Brown e Anthony Simons, ficou claro que a franquia montou um grupo capaz de disputar o campeonato imediatamente. Essa pode ser a última grande corrida de LeBron por um anel. Mas isso levanta uma questão importante. Será que LeBron está disposto a abrir mão do protagonismo em benefício da equipe? Acho que sim, cara. Eu sei que ele vai responder essa pergunta no decorrer do vídeo, mas já dando aqui o meu pitaco, eu acho que sim. O LeBron ele já abriu mão do protagonismo temporada passada. Temporada passada a gente viu um LeBron aceitando ser terceira opção no Lakers. Um Lakers que não tinha chance alguma de ser campeão. Eu imagino que agora em Filadélfia, um elenco melhor, um elenco com muito mais capacidade de ser campeão, eu acho que o LeBron vai estar super disposto a realmente abrir mão do protagonismo. O que não quer dizer que ele não vai ser um dos protagonistas. O LeBron sempre vai ser um dos protagonistas do time, independente dele querer ou não. Ser protagonista é algo que tá fora, assim, é algo que o LeBron não controla, porque ele é o LeBron, entendeu? Ele vai ter seus momentos de protagonista, ele vai ter os momentos onde ele vai assumir o time, onde ele vai comandar o time, ele vai ter esses momentos. Mas isso não quer dizer que é algo que ele vai impor, entendeu? Esse é o ponto. O LeBron ele não vai chegar no Sixers querendo ser o dono do time. Não. Ele vai querer chegar para contribuir, para fazer o que for necessário para o time ganhar. A ida do LeBron para Filadélfia, ela é 100% pautada em quero ganhar mais um título antes de aposentar. E ele vai fazer de tudo para esse título acontecer. Se for necessário ser terceira, quarta opção desse ataque, eu acho que o LeBron tá de boa com isso, entendeu? Mas aí é outro ponto que com certeza o Camisa 30 vai abordar. Enfim, vou deixar ele falar, depois quando ele tocar no assunto eu complemento. No assunto armação de jogo. Deixa ele tocar no assunto Galera, antes de continuar com o vídeo, deixa eu dar uma informação pra vocês. Vocês sabiam que mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas? Estamos tentando bater a meta de 90 mil inscritos até o final desse mês. Vamos bater, Será que a gente consegue? Se você tá curtindo o conteúdo aqui do canal e ainda não é inscrito, se inscreve no canal e deixa o like, que deixando o like você ajuda com que esse vídeo chegue a mais amantes do basquete. Fez tudo isso, podemos voltar pro vídeo. Tamo junto. Essa dúvida já existia durante sua passagem pelo Lakers. Em vários momentos, parecia que ele nunca se sentiu completamente confortável em dividir o comando do time com Luka Doncic. Ele até poderia ter renovado com o Lakers, recebendo exatamente o mesmo salário. Porém, depois de uma temporada em que a franquia passou a valorizar bem menos sua influência nas decisões, a relação entre as duas partes acabou se desgastando. Agora na Filadélfia, o cenário é diferente. O talento existe de sobra, mas também há um desafio: dividir a bola entre várias estrelas. Tyrese Maxey, Jaylen Brown e Joel Embiid vieram de temporadas em que todos ultrapassaram a média de 26 pontos por jogo. E se Embiid tivesse disputado partidas suficientes para entrar oficialmente nas estatísticas da liga, os três terminariam entre os 16 jogadores com maior taxa de uso ofensivo da NBA. Isso é absurdo, né? São 3 jogadores que tiveram um usage altíssimo, especialmente o Jaylen Brown lá em Boston, né? O usage do Jaylen Brown em Boston foi uma coisa absurda. Em outras palavras, existe apenas uma bola para tantos jogadores acostumados. Cara, olha o usage do Jaylen Brown, 36%, cara. Ele só não teve mais usage que o Luka, que basicamente ficava com a bola o tempo inteiro no Lakers.
Surreal. Acostumados a serem protagonistas. Por isso, tudo indica que LeBron aceitou assumir uma função diferente. Em vez de concentrar o ataque nas próprias mãos, ele deve atuar muito mais como armador da equipe e líder defensivo, deixando o ego de lado. O líder defensivo, não tanto, né? Não tanto. O LeBron, ele não vai ser um defensor de elite, gente. Ele vai ter seus flashes defensivos, mas não vai ser um líder defensivo, LeBron. Eu não vejo assim. Eu acho, por exemplo, que o Jaylen Brown e o Edcombe vão ser os que mais vão se matar na defesa, cara. E eu vou te falar, eu acho que o Embiid... Assim, eu acho que a gente vai ver um Embiid talvez um pouco mais inclinado para a parte defensiva do que na parte ofensiva nessa temporada. Porque tendo o LeBron para armar o time, para rodar o time ali na meia quadra, para fazer as jogadas acontecerem, e especialmente fazendo isso no post, né? Porque não esperem ver um LeBron armando o time daquela forma tradicional, de pegando a bola, levando a bola, ficando no perímetro. Não, o LeBron vai armar o time a partir do post. Uma armação estilo Jokic, entendeu? Vai ficar no post, atrair a dobra e distribuir a bola para quem tiver aberto, achar o Embiid ali num cut, enfim. Com o LeBron ocupando aquela área da quadra e fazendo o time jogar, eu acho que o Embiid ele vai poder se dedicar muito mais na defesa do que, de fato, no ataque, entendeu? O Embiid no ataque vai ser muito mais um finalizador. Ele não vai precisar criar toda hora como ele, né, fez no ano passado, especialmente ali no playoff contra a Boston. Contra a Boston, o Embiid foi o armador dos Sixers. Tudo passava por ele, né? Com o LeBron, eu acho que não. Com o LeBron, eu acho que o usage ofensivo do Embiid tende a cair. E eu acho que na defesa é onde a gente mais vai ver o Embiid brilhando. E eu gosto, tá? Eu acho que o Embiid defendendo, ele é fantástico. Só que nos últimos anos, pela carga tão alta ofensiva que ele tinha em Filadélfia, ele não poderia se desgastar tanto na defesa. Agora, eu acho que a gente vai ver um Embiid defendendo muito, cara. Eu tô muito ansioso pra ver o Embiid na defesa nesse ano. Juntamente com o Jaylen Brown, acho que eles vão ser os caras que vão liderar essa defesa. Não necessariamente o LeBron. Acho que o LeBron vai focar muito mais no ataque do que na defesa. Mas enfim. Para aumentar as chances de conquistar mais um campeonato. E no papel, essa mudança faz dele um encaixe praticamente perfeito para esse elenco. Afinal, os playoffs de 2026 mostraram que, embora LeBron já não seja mais um dos 5 melhores jogadores da liga, ele continua sendo capaz de elevar seu nível quando a situação existe. Na primeira rodada contra o Houston Rockets, por exemplo, o Lakers precisou jogar sem Luka Doncic, enquanto Austin Reeves esteve disponível em apenas 2 partidas. Foi justamente nesse cenário que LeBron voltou a assumir toda a responsabilidade e mostrou que ainda consegue dominar um jogo quando seu time mais precisa. LeBron respondeu a todas as dúvidas da melhor maneira possível. Mesmo aos 41 anos, ele surpreendeu muita gente ao liderar o Lakers na primeira rodada dos playoffs. Dominou. Com médias superiores a 23 pontos, 8 assistências e 7 rebotes por jogo, foi o principal responsável pela classificação tranquila sobre o Houston Rockets muito mais jovem. Enquanto Kevin Durant apenas assistia de fora, LeBron provou mais uma vez que ainda consegue elevar seu nível nos momentos decisivos. Em 3 partidas diferentes, marcou pelo menos 28 pontos e encerrou a série com uma atuação dominante no jogo 6, em uma vitória incontestável do Lakers sobre... Que é o agente do LeBron, ele falou que o fato do LeBron ter conseguido fazer o que fez contra a Houston nessa série foi determinante para o LeBron decidir jogar mais um ano. Foi determinante para o LeBron decidir que ele ainda quer brigar por título. Porque se ele não tivesse feito o que fez no último playoff, se ele não tivesse conseguido fazer o Lakers vencer Houston, ou se ele não tivesse tido uma performance tão absurda como ele teve nessa série, o próprio Rich Paul e o próprio LeBron chegou a falar... Não, na verdade, o Rich Paul, o LeBron não deu entrevista ainda, né? Mas o Rich Paul falou que o LeBron poderia sim decidir se aposentar. Se o desempenho dele não fosse do jeito que foi, e a série não tivesse terminado do jeito que terminou, o LeBron poderia sim ter se aposentado. Então o fato do LeBron ter feito isso aqui foi determinante para ele decidir continuar jogando, né? Foi um sinal de que ele ainda tem realmente gasolina no tanque, de que ele ainda tem condições de ser determinante numa run de playoff, numa run de título, né? Houston. A mensagem foi clara. Quando o time precisa, LeBron ainda é capaz de assumir o protagonismo e conduzir uma equipe a uma vitória em uma série de playoffs.
Mas isso não significa que ele consiga fazer tudo sozinho. A caminhada do Lakers terminou logo na segunda rodada, quando aí bateu de frente com o trem, né? Aí quando bate de frente com o trem fica difícil. Foram varridos pelo Oklahoma City Thunder em uma série amplamente dominada do início ao fim. A diferença entre as equipes ficou evidente, reforçando que nessa fase da carreira, LeBron ainda pode ser um jogador decisivo, mas precisa estar cercado. Mas o LeBron jogou muito bem nessa série, tá? Apesar do Lakers ter sido varrido, o LeBron jogou muito bem. O LeBron fez uma boa série. Por um elenco de altíssimo nível para disputar um campeonato. E é justamente aí que surgem as maiores dúvidas sobre os 76ers. Porque, por mais talentoso que seja o elenco, existe um fator impossível de ignorar: a saúde de Joel Embiid. Quando está em quadra, Embiid continua sendo um dos melhores pivôs da NBA. Seu nível de atuação nunca esteve em discussão. Nos últimos playoffs, por exemplo, ele registrou médias de 24 pontos, 7,3 rebotes e 4 assistências por partida. Sem joelho, tá? Todo fudido. Ele fez isso aqui. E dominou o Celtics, liderando uma virada absurda. Além de comandar a classificação da Philadelphia sobre o Boston Celtics com uma atuação espetacular no jogo 7, anotando 34 pontos, 12 rebotes e 6 assistências. O problema nunca foi seu talento. O problema é conseguir permanecer saudável. Embiid disputou apenas 7 jogos em toda a campanha de playoff. Na temporada regular, entrou em quadra somente 38 vezes, depois de jogar 39 partidas em 2024 e apenas 19 em 2025. Ninguém consegue prever o futuro. Não sabemos se ele finalmente conseguirá atravessar uma temporada sem problemas físicos ou se voltará a sofrer com lesões justamente na reta decisiva. É verdade que Embiid apareceu mais leve fisicamente, algo que pode ajudar na sua durabilidade. Mesmo assim, seus joelhos acumulam anos de desgaste. Isso continua sendo uma preocupação real. Se ele não estiver disponível nos playoffs, as chances de os 76ers conquistarem o título caem drasticamente. Não. Tudo passa pela saúde do Embiid. O grande risco da decisão do LeBron é o Embiid se machucar. Porque se o Embiid machucar muito durante a regular e não chegar bem no playoff, ou não conseguir jogar no playoff, aí não vai dar. Aí não tem como ver o Sixers sendo campeão sem o Embiid. Mas é aquilo. Com o LeBron no time, com o Jaylen Brown no time, junto do Edcombe e do Maxey, o Sixers vai ter muito mais capacidade de poupar o Embiid durante a regular do que nos últimos anos. Temporada passada a gente já viu um Sixers poupando bastante o Embiid. E mesmo assim ele chegou no playoff baleado. Mas agora, com Jaylen Brown e LeBron, cara, assim, o load management, né, o controle de carga do Embiid vai poder ser muito mais feito por parte do Sixers. Muito mais feito e muito mais bem feito. Porque agora, cara, assim, mesmo com o Embiid, vamos supor que o Embiid, vamos supor que o Sixers resolva, cara, assim, nesse ano o Embiid vai jogar metade dos jogos. A gente vai poupar o Embiid dia sim e dia não. Jogo sim, jogo não, o Embiid vai ser poupado. O Sixers conseguiria pegar a vaga direta no playoff. Mesmo com o Embiid sendo poupado por metade da temporada. Porque tendo ali LeBron, Brown, Edcombe e Maxey, dá pro Sixers chegar no playoff. E vamos falar a real, para esses Sixers, o importante é chegar no playoff saudável. A seed que o Sixers vai chegar no playoff, se vai ter ou não mando de quadra, na minha opinião, não importa tanto. Pra mim, o que importa é chegar com todo mundo saudável. É chegar com Brown, Maxey, Edcombe, LeBron e principalmente o Embiid saudáveis. Então, tendo o elenco que o Sixers tem, eu acho que dá pra fazer um controle de carga muito bom com o Embiid. E aí chegar com ele no playoff nas suas melhores condições. Então, é um risco, né, o LeBron ter ido pro Sixers por conta da saída do Embiid, mas o fato dele ter ido pra lá pode e deve ajudar muito para que o Embiid consiga chegar no playoff bem, na minha visão, né? E eu tô sendo otimista. Admito que eu tô sendo otimista. Imaginar o Embiid chegando 100% no playoff é meio utópico, mas com o elenco que o Sixers montou, eu realmente acho que essa utopia pode virar realidade. Eu acho. Além de perder seu principal jogador de garrafão, a equipe ainda não possui um reserva capaz de manter o mesmo nível de produção na posição, tornando a ausência de Embiid um problema difícil de superar. Mas se Joel Embiid conseguir finalmente permanecer saudável, outra pergunta passa a dominar a discussão.
Esse elenco realmente é suficiente para conquistar um título? E mais importante ainda, LeBron está disposto a aceitar um papel de quarta opção ofensiva em um time candidato ao campeonato? É justamente aí que surge um dos maiores motivos para o torcedor do 76ers acreditar que essa parceria pode funcionar. Na última temporada, LeBron mostrou que seu talento como armador continua em um nível de elite. Ao longo da carreira, ele sempre foi reconhecido como um dos melhores passadores da história da NBA. E isso não mudou. Segundo as métricas da Craft NBA, em 2026 ele terminou entre os 5% melhores jogadores da liga, tanto em qualidade dos passes quanto em criação de arremessos para os companheiros. Estatísticas que medem o impacto de um jogador na construção das jogadas ofensivas. Isso significa que, se LeBron assumir um papel mais voltado para organizar o ataque, distribuir a bola e liderar defensivamente, seu encaixe nesse elenco pode ser praticamente perfeito. Ainda assim, existe um detalhe importante. Na temporada passada, LeBron teve uma taxa de uso ofensivo de 27%, uma das maiores da NBA e superior, por exemplo, à de Austin Reeves. A grande dúvida é saber como ele vai reagir ao dividir ainda mais o protagonismo com jogadores como Tyrese Maxey e Jaylen Brown. Falando em Jaylen Brown, poucos jogadores foram tão criticados durante essa off-season. A polêmica começou quando Brown afirmou que sua temporada favorita da carreira havia sido justamente a mais recente. As lives do Jaylen Brown. Aquela em que teve mais liberdade para atacar, mais posses de bola e mais arremessos. O curioso é que esse também foi o ano em que Boston acabou eliminado ainda na primeira rodada dos playoffs. Muita gente esperava que ele escolhesse a temporada do título, em 2024, como a mais especial da carreira. Mas não foi isso que aconteceu. Além disso, parte da comunidade que trabalha com estatísticas avançadas passou a questionar seu verdadeiro impacto. Segundo relatos, o departamento de análise de uma franquia chegou a afirmar que enxergava Brown como alguém que seria, no máximo, o 7º melhor jogador de um elenco ideal. E as críticas não pararam por aí. Também é um exagero absurdo. Surgiram informações de que algumas pessoas nos bastidores estariam cansadas de Brown por acreditar que ele sempre age como se fosse o mais inteligente da sala. Mas será que essas críticas não estão exageradas? Afinal, estamos falando do MVP das finais de 2024. Mesmo quem acredita que Jason Tatum merecia aquele prêmio, precisa admitir que Brown teve uma atuação fantástica. O Brown jogou pra caralho. Defensivamente, ele foi fantástico marcando o Luka, pô. Finais, ele registrou médias superiores a 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências por jogo, além de ser um defensor extremamente agressivo, capaz de marcar os melhores jogadores adversários durante toda a série. No mínimo, a Philadelphia está adicionando ao elenco um jogador de nível All-Star, e talvez seja até mais do que isso. Além do talento dos dois lados da quadra, Jaylen Brown chega trazendo algo que poucos jogadores da liga possuem: a experiência de saber exatamente o que é necessário para conquistar um campeonato da NBA. E talvez LeBron tenha um papel ainda mais importante do que apenas o que acontece dentro de quadra. Sua presença pode ser justamente o fator que mantém o vestiário unido. É difícil imaginar Jaylen Brown entrando em conflito com alguém do tamanho do LeBron. Claro, esse risco sempre existe, mas a chegada... Eu acho assim, mano, quem se preocupa com o vestiário dos Sixers, mano, não conhece o LeBron, cara. O LeBron, ele é um rei de vestiário. Entendeu? O LeBron, ele... Você não tem nada, nenhuma notícia, nem nada do tipo que aponte que o LeBron é um cara ruim de vestiário. Muito pelo contrário. Todo mundo que jogou com o LeBron sempre fala sobre o quão bom ele é como líder, o quão bom ele é no vestiário. Então, preocupação em relação a, nossa, o vestiário vai rachar com LeBron, Embiid. Não vai, cara. Não vai. O Embiid, ele já faz um tempo que o Embiid meio que cedeu o posto de líder pro Maxey, tanto que o apelido do Maxey entre ele e o Embiid é acho que é The Franchise, né? O Embiid chama o Maxey de The Franchise, ele é a franquia. Então o Embiid é um cara que tá super ok em dividir protagonismo, entregar o protagonismo até. O Maxey é um cara super bom de grupo, todas as informações apontam pra isso. O Edcombe é um novato, então assim, né? Tá ali só curtindo a vibe. E o Jaylen Brown é um cara que talvez possa ser meio difícil de vestiário, mas, irmão, é igual o Camisa 30 falou aqui. Você acha que o Jaylen Brown vai bater de frente com o LeBron? Não vai, porra! Não vai. Então, se tem uma coisa que não me preocupa em nada nesses Sixers, é vestiário. Não me preocupa em nada vestiário. Nada, nada, nada. A de um líder tão respeitado pode ajudar a equilibrar os egos e criar um ambiente muito mais saudável para um time que pretende disputar o título. Mesmo assim, as dúvidas sobre os 76ers continuam aparecendo. O elenco titular é excelente, mas a profundidade ainda gera questionamentos. Durante uma longa temporada regular, a rotação parece relativamente curta.
Nos playoffs, porém, quando as equipes costumam reduzir o número de jogadores utilizados, esse problema tende a ser bem menor. Mas existe uma pergunta que talvez seja ainda mais importante. Tyrese Maxey consegue dar mais um salto na carreira? Porque apesar de todo o talento que existe hoje na NBA, Maxey ainda parece ser um dos jogadores mais subestimados da liga. Apenas aos 25 anos, ele conquistou uma vaga no terceiro time ao NBA, depois de uma temporada impressionante, registrando médias de 28,3 pontos, 6,6 assistências, 4,1 rebotes e 1,9 roubos de bola por partida. São números tão expressivos que, se fossem registrados na NBA de 2005, provavelmente o colocariam na disputa pelo prêmio de MVP. É claro que o basquete atual produz muito mais pontos do que 2 décadas atrás, então a comparação precisa ser feita com cautela. Ainda assim, o mais impressionante é que Maxey sequer atingiu seu auge físico. Na próxima temporada, ele terá apenas 26 anos, idade em que muitos astros começaram a viver o melhor momento da carreira. Só que nem tudo foi perfeito. Nos últimos playoffs, seu desempenho caiu justamente quando o time mais precisava. Na série contra o New York Knicks, suas médias despencaram para pouco mais de 18 pontos por jogo. Enquanto o Sixers em si foi muito mal contra o Knicks, né, cara? O Knicks dominou o Sixers completamente, né? Jalen Brunson faltou perna. A verdade é essa, faltou perna pro Sixers contra o Knicks. Dominava completamente a disputa, anotando cerca de 29 pontos por partida e conduzindo Nova York à classificação. Foi um contraste enorme em relação ao que Maxey havia mostrado um ano antes. Nos playoffs de 2024, também contra o Knicks, ele simplesmente incendiou a série. Parecia imparável, acertando arremessos decisivos e sendo o principal responsável para manter a Filadélfia viva ao vencer 2 partidas. Mesmo com a eliminação em 6 jogos, terminou aquela série com quase 30 pontos de média. Se essa versão de Tyrese Maxey voltar a aparecer, o 76ers se torna um adversário extremamente perigoso. E existe outro detalhe que torna seu encaixe ao lado de LeBron ainda mais interessante. Maxey não depende apenas da bola das mãos para produzir. Perfeito. Mesmo atuando em uma equipe desfalcada durante boa parte. Perfeito, cara. Vamos lembrar do Maxey jogando com Embiid e Harden. Jogando com Embiid e Harden, o Maxey jogou pra caralho. Sem ter a bola. Jogando em catch and shoot. Jogando em cuts. Usando a movimentação dele sem bola. O Maxey sabe jogar muito bem off-ball. Muito bem. Então, cara, mano, o Maxey, o que o Maxey vai tirar vantagem da gravidade do Embiid e do LeBron é brincadeira, pô. Brincadeira, do próprio Jaylen Brown também. Nossa, mano, eu vou te falar, o Maxey vai voar nessa temporada. Talvez não coloque os mesmos números que colocou temporada passada. Talvez coloque números menores. Mas a eficiência do Maxey tende a ser altíssima, cara. Porque, mano, o espaço que ele vai ter, velho, com o Embiid atraindo a marcação, com o LeBron atraindo a marcação, com o Jaylen Brown pressionando o garrafão. Cara, o Maxey vai ser o que mais vai... O Maxey e Edicombe, o que esses dois vão se beneficiar de ter esses 2 caras no time ali, é bizarro. De ter esses 3, né? De ter Embiid, LeBron e Brown, no caso. Vão se beneficiar muito, mano. O Edicombe nos cuts, o Maxey cortando ali pro perímetro, pegando bola em catch and shoot. Cara, vai ser coisa linda. Se esse Sixers funcionar do jeito que eu acredito que vai funcionar, cara, vai ser lindo ver esse time jogar. Lindo, lindo, lindo. Parte da temporada, ele converteu 41,7% dos arremessos de 3 em situações de catch and shoot, mostrando que também é uma excelente opção jogando sem a bola. Isso faz dele um jogador raro. Ao mesmo tempo em que consegue criar o próprio arremesso com eficiência, também sabe aproveitar os espaços, se movimentar e punir as defesas quando recebe livre para finalizar. Com LeBron organizando o ataque, Jaylen Brown atacando em transição e Joel Embiid dominando o garrafão, essa característica pode se tornar uma arma ainda mais perigosa. Por isso, não há muitas dúvidas sobre o potencial ofensivo dessa equipe. Se todos permanecerem saudáveis e a química entre as estrelas funcionar, os 76ers terão talento suficiente para marcar pontos contra qualquer defesa da NBA. E isso tudo tendo o Edicombe como esse glue guy. Como esse cara que vai, né, fazer o trabalho sujo na defesa, que vai finalizar contra-ataque, que vai puxar alguns contra-ataques, que vai atacar o garrafão em cuts. Cara, nossa, mano. É sério, velho. Eu acho que a galera não tem ainda noção do animal que esse Sixers deve ser. Não tem noção, mano. A verdadeira questão é outra. Será que essa equipe também possui qualidade defensiva para sustentar uma campanha até o título? Vale lembrar que o 76ers nunca sequer chegou às finais de conferência durante a era Joel Embiid.
Até aqui, o famoso processo ficou muito aquém das expectativas. Mas agora, com a chegada de LeBron, a franquia finalmente dá o maior passo possível para mudar essa história. Se conquistar um título, todos os erros do processo podem ficar para trás, transformando anos de frustração em uma grande história de sucesso. E o maior fator decisivo da equipe, principalmente no lado defensivo, pode ser VJ Edgecombe. Antes mesmo de sua temporada de estreia, VJ deixou claro qual era seu objetivo dentro do elenco do 76ers. Em seu primeiro ano na NBA, ele teve uma temporada impressionante por Filadélfia e mostrou potencial para se tornar um jogador de nível All-Star, ou até algo maior no futuro. Como novato, registrou médias de 16 pontos, 5,6 rebotes, 4,2 assistências e 1,4 roubos de bola por partida. Desempenho que lhe garantiu o terceiro lugar na votação para o prêmio de novato do ano. E quando o VJ atua no seu melhor nível, seu potencial parece assustador. Ele começou sua carreira marcando 34 pontos em sua estreia na NBA, a maior pontuação de um novato em seu primeiro jogo desde Wilt Chamberlain. Nos playoffs, também mostrou que não sente o peso dos grandes momentos. No jogo 2 da primeira rodada contra Boston, VJ se tornou o Nossa, ele destruiu o Celtics nesse jogo. Destruiu. novato mais jovem da história da NBA a registrar 30 pontos e 10 rebotes em uma única partida. Mas com tanto talento ofensivo já presente no elenco, a principal questão envolvendo VJ é outra. Será que ele pode se transformar no defensor de elite que ele próprio disse querer ser? Na temporada de estreia, VJ ainda não fez parte do time ideal de defesa da liga. Segundo a Kraft... Mas também, né? Calma também, né? Vamos com calma com o menino. Primeiro ano já ser all defense, calma aí. Eu acho que o VJ tem sim potencial de se tornar um defensor absurdo, cara. Ele já deu sinais ótimos temporada passada. E agora, nessa temporada, onde ele vai ser mais exigido defensivamente, porque ele vai ter que fazer o trabalho sujo para as estrelas, eu acho que a gente tende a ver um salto defensivo muito grande do VJ, cara. Porque ele vai poder focar muito na defesa agora, né? Ofensivamente, as coisas vão ser mais fáceis pro VJ. A vida dele no ataque vai ser muito facilitada pelos jogadores que o Sixers tem. Então ele vai poder focar muito na defesa. E, mano, você ter Jaylen Brown e VJ Edgecombe marcando no perímetro, com o LeBron ali ajudando em alguns momentos, cara... Mano, eu tô muito empolgado com esse time do Sixers, velho. Sinceramente, cara. Tô muito empolgado. NBA, seus números defensivos foram sólidos, mas ainda não excepcionais. Ele terminou no 74º percentil em desvios de bola e no 60º percentil no índice de plus-minus defensivos da plataforma. Ou seja, o potencial para se tornar uma estrela defensiva existe, a mentalidade também. E agora, ele terá a oportunidade ideal para evoluir, já que, em sua segunda temporada, deverá assumir um papel ofensivo menor com as chegadas de Jaylen Brown, Anthony Simons e, claro, LeBron James. Uma coisa é certa, o 76ers encarou essa temporada como uma campanha de título ou fracasso. A saúde de Joel Embiid continua sendo uma enorme incógnita. LeBron assinou um contrato de 2 anos, mas possui a opção de jogador que permite deixar a equipe após a primeira temporada. Além disso, existe até a possibilidade dele decidir encerrar a carreira ao fim desse ano. Em outras palavras, o momento de conquistar um campeonato é agora. Se LeBron comprar completamente a ideia do time, se a química entre as estrelas funcionar e principalmente se a equipe conseguir permanecer saudável, os 76ers terão condições de enfrentar qualquer adversário. Mas também é preciso reconhecer que existem muitos sis nessa equação. E é isso. Cara, eu tô muito confiante nesse time do Sixers, tá? Pra mim, a única questão é chegar com o Embiid saudável no playoff. Se o Sixers chegar com o Embiid saudável no playoff, pra mim o Sixers tem condições sim de ser campeão, cara. Porque pensando em encaixe de time, eu acho que o encaixe é muito bom, cara. Eu não me preocupo com o encaixe desse time. Porque pra mim vai ser algo muito natural, cara. Pra mim o LeBron, ele tem um encaixe instantâneo nesse time. Então, o grande desafio do Sixers vai ser chegar no playoff com o Embiid bem. Se chegar no playoff com o Embiid bem, o Sixers tem uma grande chance. Uma grande chance mesmo, cara. E eu acredito que isso vai acontecer. Eu tô confiante nesse Philadelphia indo muito longe nesse playoff, cara. Talvez até sendo campeão. Não descarto o Philadelphia como campeão. Inclusive, nos meus favoritos, o Sixers tá entre os grandes, cara. Pra mim, o Sixers só fica atrás, em termos de favoritismo, de Knicks, Spurs e Thunder. Só. E o gap, na minha visão, não é tão grande assim. Não é.